Salmo de número 128. Hoje nós vamos encerrar a nossa campanha, né? Da família no altar de Deus. E esse texto é um texto célebre sobre famílias. E eu queria compartilhar com você, pensar com você aqui alguns minutos sobre esse texto. Salmo de número 128, verso 1 até o verso de número 6. Você trouxe Bíblia? Deixa eu ver. Fabrício, Pai do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Curva a sua cabeça, Pai. Nós te rendemos graças porque é terça-feira, culto da palavra. O Senhor nos permite subir a essa casa com o propósito de adorar ao Senhor. Cada um dos teus filhos que vieram de perto, de longe, do trabalho, direto para a tua casa. Pessoas que romperam todos os desafios para estar na sua casa. Fale conosco mais uma vez. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da tua palavra. Em nome de Jesus. Eu vou pedir porque faz-se jus. Se você puder sentar do lado da sua esposa. Essa palavra de hoje ela vai ser meio que um encontro de casal, misturado com família, e misturado, e misturado, e misturado. Você já se perguntou por que a mesa é tão importante dentro de uma casa? Você já se perguntou por que a mesa é importante dentro da sua casa, dentro da sua família? Capítulo 18 do Gênesis. A Bíblia diz que Abraão vai receber a visita. De longe ele vai avistar 3 homens descendo a montanha. Ele aproxima, homens estrangeiros. Abraão não sabe quem é, mas ele aproxima deles e diz: não vai embora não. Fique por aqui, eu vou buscar uma bacia com água para vocês lavarem os pés. E vou trazer alimento, comida, para vocês se alimentarem. Aqueles homens chegaram, a Bíblia vai dizer que foi na hora mais quente do dia, entre o meio-dia e 1h da tarde. Abafado, quente. Abraão olha para eles e diz: você sente debaixo desses carvalhais, dessas árvores, porque eu vou preparar para vocês um cuidado. Abraão não convida esses homens para dentro da sua tenda, não. Mas Abraão monta uma mesa para eles do lado de fora e vai servir aqueles homens. Abraão leva água para eles lavarem os pés, uma cultura da época. Abraão leva comida para alimentar aqueles homens. Isso traz um peso para nós nessa noite. Porque todas as vezes que a gente está
debaixo da sombra do Onipotente, Ele sempre vai trazer refrigério para a nossa alma. Ele sempre vai trazer renovo para a nossa caminhada. Porque quando você se assenta na mesa, Deus cuida. Só que Abraão está ali, mas ele não sabe quem é aqueles homens. Dentro da cultura judaica, Abraão não pode sentar na mesa com os convidados. Então ele permanece em pé do lado. O texto diz que Abraão está em pé ao lado da mesa. Aqueles homens lavaram os pés, comeram pães, novilho assado, coalhada, leite, tudo do bom e do melhor. Abraão está assentado, os homens estão ali, e um desses homens é o próprio Deus, que está assentado na mesa. Só que Abraão não sabe quem é, mas Abraão preparou um lugar na mesa para Deus se assentar. Eu pergunto, você responde: na sua mesa tem lugar para Deus? O lugar que Abraão está chama Carvalhais de Manre. Fica sitiado em Hebrom. A palavra Manre quer dizer riqueza. A palavra Hebrom quer dizer comunhão. Então o que Abraão está dizendo é: eu tenho comunhão na mesa com meu Deus. Só que tem uma curiosidade, Mateus. Porque o Abraão que está do lado da mesa servindo, dentro de casa tem uma mulher. O nome dela é Sara. Ela é estéril e velha. Abraão também é velho, mas eles têm uma palavra, eles têm uma promessa. Só que a promessa não chega. O que Abraão não imaginava é que enquanto ele servia aquela mesa para Deus, Deus estava cuidando da casa dele. Eu vou liberar uma palavra de Deus para algumas famílias essa noite. O mesmo Deus que mudou o destino da família de Abraão é o mesmo Deus que vai mudar o destino da tua família. É o mesmo Deus que vai trazer comunhão para a tua casa. Tem alguém de mão levantada? É o mesmo Deus que vai trazer comunhão para a tua família. É o mesmo Deus que vai mudar o destino. É o mesmo Deus que vai mudar a história. É o mesmo Deus que vai trazer algo novo para você. Diga comigo, mesa. Diga mais alto, mesa é lugar de comunhão. Mais uma vez, para você gravar, diga: mesa é lugar de comunhão. Agora você vai profetizar para alguém do seu lado e diga: mesa é lugar de comunhão. Desse jeito ele não recebe. Se você está do lado da tua família, você tem que profetizar com autoridade para sua casa. Abra a boca, enche o peito e diga: a nossa casa tem mesa, lugar de comunhão. Olhe para mim, deixa sua Bíblia aberta, eu vou caminhar dentro do texto. O Salmo de número 128, ele é um cântico de peregrinação. A gente não sabe quem é o autor desse salmo, mas o propósito do Salmo 128 é a bênção de Deus sobre a família. Era comum naquelas épocas as famílias viajarem juntas para Jerusalém. Se você olhar um salmo anterior, o Salmo de número 127, você vai ver que ele vai começar sobre a família. E aí ele vai falar no Salmo 127 que os filhos são heranças do Senhor. No Salmo 127 ele vai falar que se o homem não edificar a sua casa, se ele não proteger a sua casa. É no Salmo 127 que ele vai começar a narrar algumas coisas sobre família. Mas no Salmo 128, o salmista, ele vai dizer com propriedade sobre a prosperidade material. O Salmo 128, ele vai falar sobre filhos crescendo,
família unida, a chegada de netos. E ele encerra dizendo sobre prosperidade em Jerusalém. Mas eu queria pensar com você essa noite, põe aí para mim, minha filha, sobre a importância da mesa na sua família. A mesa não é apenas um móvel. A mesa não é apenas um móvel de madeira que você tem lá na sua casa. Não. A mesa é um altar. Diga comigo, a mesa é um altar. Diga mais alto, a mesa é um altar. É na mesa, Léo, que a gente compartilha alimentos. É na mesa que a gente compartilha histórias. É na mesa que a gente compartilha afetos. Dentro da cultura bíblica, Leia, a mesa é um símbolo de comunhão, provisão e unidade familiar. Dentro do contexto judaico, a mesa era mais do que um móvel. A mesa era o centro da comunhão e da transmissão da fé. A palavra mesa no hebraico é shukam. Ela refere-se a três coisas. Primeiro, ela se refere à mesa do rei. É por isso que Mefibosete, a Bíblia vai dizer que ele comia na mesa do rei. Então a primeira referência que a mesa tem na Bíblia é mesa do rei. A segunda referência que a Bíblia vai dizer sobre mesa, ela vai associar a um uso privado, a um lugar reservado. Lembra quando Jesus vai celebrar a última ceia? Ele reúne os discípulos em um cenáculo, um lugar elevado, se assenta nessa mesa com seus discípulos, e ali ele vai dar instruções, ele vai dar orientações, ele vai celebrar algumas coisas. Terceira coisa que a mesa fala, a mesa representa um lugar sagrado. A Bíblia vai dizer que o sacerdote entrava com a sua família, se assentava em volta da mesa e comia os pães asmos. Lugar sagrado. Então a mesa, quando você olha para a Bíblia Sagrada, ela vai estar associada sempre a algo importante na sua vida. E eu queria pensar com você aqui algumas verdades sobre famílias. E por que eu pedi para os filhos ficar dentro da igreja? Porque eu vou começar falando com eles. A minha primeira palavra é com eles. Depois eu vou para os pais, depois eu vou para as mães. Olha o verso primeiro. O Salmo 128, ele é um salmo atual. Ele é um salmo sobre famílias. Ele revela verdades para a minha família e para a sua família. A Bíblia diz o seguinte: uma casa dividida não. Uma casa dividida não. Você pode dizer mais alto. Uma casa dividida não. Uma casa dividida não prospera, não prevalece. Talvez os mais antigos aqui, de igreja, de fé, vai lembrar do que eu vou dizer. Eu sou de uma época que, na minha fase de criança, eu ouvia dos meus pais, ouvia dos irmãos da igreja, dos irmãos que conversavam, dizendo assim: a gente precisa temer, porque o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. E naquela época, quando se dizia o arrebatamento da igreja pode acontecer ainda essa semana, muita gente levantava a mão e aceitava Jesus porque tinha medo de ir para o inferno. O texto que eu li do Salmo 128, verso 1, ele começa trazendo uma palavra chamada temor. Diga comigo, temor. Mais alto, diga temor. A palavra temor, escute o que eu vou te dizer. A palavra temor, ela está associada a respeito.
E o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele quer criar um relacionamento comigo e com você baseado no respeito. Para que eu e você possamos atrair para a nossa vida a presença de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, nós precisamos caminhar em uma via de respeito com Deus. Temor a Deus não é você ter medo dele. Porque tem muita gente que confunde temor e medo. Mas quem tem temor a Deus, sabe honrar a Deus. Quem tem temor a Deus, sabe respeitá-lo. Quem tem temor a Deus, reconhece a sua autoridade. O mesmo respeito que eu tenho para com Deus, eu preciso ter com os meus pais. O mesmo respeito que eu tenho para com Deus, eu tenho que ter com a minha esposa, eu tenho que ter com meu esposo, eu tenho que ter com os meus filhos. Respeitar a minha família, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos e os meus amigos está condicionado no meu respeito com Deus. Porque se você diz que tem temor a Deus, mas não respeita o teu pai, não respeita a tua mãe, não tem um respeito entre marido e esposa, que temor é esse que você tem? Nós não precisamos ter medo de Deus, porque tem gente que imagina, Rayane, que Deus é um velho que está sentado no céu com a barba grande e com um chicote grandão que se você erra, ele bate lá de cima e te acerta. Mas Deus não é isso. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Deus vai me ensinar ao longo da Bíblia Sagrada a ter respeito. Então eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Todas as vezes que você aprende a ter respeito, isso alarga o caminho das bênçãos para a tua casa. Todas as vezes que você respeita na horizontal, na vertical, você está alargando as bênçãos de Deus para a sua vida. E o nome de Deus é glorificado. Agora olhe bem para mim. O respeito cria limites. Diga comigo, limite. Diga mais alto, limites. Há uma diferença entre respeito e medo. Antigamente, as mulheres não tinham respeito. Elas tinham medo dos seus maridos. Como elas precisavam do marido para não passar fome, então elas se sujeitavam, faziam. Só que hoje não. Hoje as mulheres vivem a sua própria independência. E as coisas mudaram, e graças a Deus por isso. Só que olhe bem para mim, mulheres, esposa e as que vão casar. Você não pode ultrapassar os limites estabelecidos por Deus para sua casa. Eu sei, não aqui na nossa igreja, aqui não, na nossa não. Mas eu sei que existe muitas mulheres aí fora que não querem casar mais. Aqui as moças daqui estão tudo fazendo campanha, doida para casar. Mas aí fora não. As mulheres aí fora querem viver a sua independência. Só que o meu conselho é, eu sei que essa palavra vai alcançar alguém também. Não saia da condição bíblica. O casamento é uma bênção de Deus. Eu vou ser mais ousado. Não é porque você casou e se frustrou, deu errado, se decepcionou, que você acha que Deus não tem algo novo para você. O nosso Deus é um Deus de segunda oportunidade. O nosso Deus é um Deus que pode trazer para você. Pastor, mas eu errei. Você errou, mas agora você vai orar para não errar mais. E Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai abençoar o teu casamento. Só que olhe bem para o Salmo 128. Ele deixa bem claro. Escute isso aqui, porque essa palavra, ela me alimentou essa tarde, esses dias, desde terça-feira para cá, ela tem alimentado o meu coração. Eu disse para a pastora hoje, eu disse, eu não sei se você vai estar lá, se você não vai estar, mas eu vou falar tanta coisa lá que eu queria que você ouvisse também. Mas ela foi lá para o Kids, mas depois eu vou pôr para ela ouvir assim, uma partezinha assim.
Olha isso aqui, Pamela. O Salmo 128, ele deixa claro uma coisa. O que, pastor? Quando o filho respeita dentro de casa, ele respeita lá fora. Se ele está dentro de casa, ele respeita a mãe, ele respeita o pai, ele respeita os limites dentro da casa, ele pode estar em qualquer lugar que ele vai respeitar da mesma forma. Ele pode estar nas redes sociais, ele pode estar num local distante, porque o caráter e a índole de um filho não muda se ele estiver em outro ambiente. Agora, se o seu pai, ou se você, pai, é um ditador, é um carrasco, é um bruto, você não é um educador, mas um carrasco, sabe o que vai acontecer? Dentro de casa o seu filho vai ser uma coisa, mas lá fora ele vai ser outra. E aí eu gosto de José, porque o José está longe do pai, está longe da mãe, está longe de casa, está longe dos irmãos. Mas uma coisa José aprendeu dentro da casa dele: relacionamento com Deus eu não perco. Eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar na casa de Potifar, eu posso estar na prisão, mas o meu relacionamento com Deus eu não perco. Porque o que eu aprendi lá dentro da casa, na mesa com os meus pais, eu vou carregar para a minha vida para todo sempre. Você acha que José resistiu à investida da Potífera? Você acha que foi por causa de quê? Primeiro, porque ele tem um relacionamento com Deus. Segundo, porque ele tem princípios que ele aprendeu dentro de casa. Temor é isso. Filhão, filhona, olha bem para o pastor aqui, ó. Filhos, quando você respeita o teu pai, quando você respeita a tua mãe, dentro da sua casa, o texto diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Então você precisa começar a entender o processo do respeito. Começa a criar vínculos dentro da sua casa. Começa a criar relacionamentos dentro da sua casa. O Salmo 128 está falando sobre o que, pastor? Sobre um respeito que existe dentro da casa. Eu vou dizer uma frase, anota ela aí na tábua do teu coração. Todo respeito cria limites dentro e fora de casa. Eu sou de uma geração. Está aqui a irmã Luzia, está aqui a Madalena. Dificilmente, eu sou pastores dela, dificilmente eu vou falar com elas, eu digo você. Eu sempre digo senhora Madalena, irmã Luzia, porque foi a criação que eu tive. Eu sou o pastor da igreja, mas eu carrego aquilo que eu aprendi sentado na mesa da minha casa. Agora, pai, se você não está ensinando, lá na frente não vai culpar o seu filho por algo que está dando errado. A responsabilidade não é do pastor, não é do departamento infantil lá em cima, é sua. Você é responsável pela educação dos teus filhos. Eu ainda continuo dentro da palavra temor aqui, ó. Lembra da viúva? 2 Reis, capítulo 4. Quando os credores bateu na porta da casa dela e disse: eu vim cobrar a dívida. Ela disse: tem dinheiro não. Ele disse: tudo bem, a gente pode levar os seus filhos. Lembra o que ela fez? Ela corre até o profeta, lembra o que ela fala? Meu marido morreu, deu certo, mas ele temia ao Senhor. Olha o princípio que ela usou: temia ao Senhor. Sabe o que ela está dizendo para o profeta? Em outras palavras, ela está dizendo assim, pastor Cleito, ele não era só crente, ele não fazia as coisas com medo, ele tinha respeito, temor por Deus e pela sua casa. Aí eu gosto do profeta, porque o profeta vai dar instrução para ela, baseado naquilo que ela falou para ele. Vai para a sua casa, por causa do temor do teu marido, a tua casa vai viver milagres de abundância. Eu vou liberar essa palavra para alguém essa noite. Quando a sua casa começar a ter respeito, quando a sua casa começar a ter temor, quando a sua casa começar a ter intimidade, sua casa vai viver milagres do céu. É o que eu declaro sobre a sua casa. Agora tem casa que você chega lá, você não sabe nem quem que é o pai, porque o filho fala mais alto que o pai 50 vezes. A filha grita mais alto 50 vezes.
Segundo, primeiro, mesa é lugar de temor. Segundo, mesa, uma invenção de Deus chamada de família. Olha o verso 2. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Sua casa será próspera. Vou repetir porque ninguém deu glória a Deus, ninguém pegou essa palavra. Eu não vou repetir não. Sua casa será próspera. Agora, o que é prosperar? Prosperar não é ter um carro do ano. Isso não te faz uma pessoa próspera. Não é porque você mora numa casa de alto padrão, de luxo, dentro de um condomínio, sei aonde é que você mora, que quer dizer que você é próspero. Tem pessoas, escuta o que eu vou te dizer, tem pessoas que têm menos do que isso, mas é próspero e tem felicidade. Tem alegria, tem virtude. Sua casa é digna de ser chamada de lar. Sabe qual é o problema da nossa sociedade? É que ela está trocando os valores éticos, morais e sociais. Trocando pelo quê, pastor? Por futilidades, artificialidades e pelo consumismo desenfreado. Eu teria mais coisas para abordar aqui, mas eu não vou conseguir falar. Mas tem muitas famílias que têm vivido uma busca constante por bens materiais e econômicos. Uma busca desnecessária, desenfreada. Sabe aquela coisa assim, ó, quando a pessoa diz assim, eu preciso daquilo. Não, eu preciso ter a última geração. Não, eu preciso ter aquela coisa de... Não, se eu não tiver aquilo lá. Tem filhos que ele pressiona o pai e a mãe. Pai, mãe, o iPhone 17 já lançou e eu ainda estou no 16. Uma coisa que Deus tem batido no meu coração nos últimos meses, eu tenho sempre falado alguma coisa aqui na igreja, o inimigo tem atacado as famílias, sabe aonde? Na carga de trabalho. Está que nem o faraó quando disse para o povo, aumenta a carga de trabalho deles. Você está trabalhando desenfreado, sem tempo para mais nada. Aí eu vou te dizer algumas coisas importantes. Não esqueça que uma família não é constituída pelo que nós temos, mas sim pelas pessoas que estão lá dentro. Às vezes na nossa casa, eu me incluo nessa, tá? A gente tem tudo do bom e do melhor. Materialmente falando, a gente tem a melhor, tudo do melhor. Só não tem gente dentro da nossa casa. E a família é constituída por pessoas e não por coisas. A minha e a sua casa precisa ter gente viva. A palavra lar, L-A-E, é uma palavra escocesa. Dentre vários dos seus significados e sentidos, uma das raízes da palavra lar é lareira. Alguém sabe o que é uma lareira aqui? Naquela época, não havia tanta tecnologia como nos dias de hoje. Só que a maior criação humana que já existiu até hoje chama-se família. A coisa mais criativa que existe dentro da sua casa chama-se família. Aí sabe como funcionava, pastor Betuel? O pai trabalhava o dia inteiro, no pesado, correria. Quando ele chegava em casa no final do dia, os seus filhos estavam banhados, esperando o pai chegar. Sua esposa estava banhada, cheirosa, esperando o marido chegar. Ele chegava, tomava banho, todos assentavam em volta da mesa, comia. Quando terminava de comer, ia para a sala, mas não ligava uma TV, não colocava um filme para assistir, não pegava um aparelho eletrônico e cada um ia para um cômodo, não. Se sentava, o pai pegava a lenha, colocava na lareira, colocava fogo e começava a falar do dia.
O pai ia contar como foi o seu dia, cada filho ia contar do seu lado, a mãe ia contar, e ali eles ficavam conversando sobre o dia e sobre a família. Existem pessoas, e você com certeza conhece alguém, que tem mansão, que mora em lugares luxuosos, mas não tem uma lareira que aqueçam as pessoas que habitam naquele lugar. Eu conheço e você conhece pessoas que têm mansão, mas não têm um lar. Mas eu quero liberar sobre a tua casa nessa terça-feira. A minha e a sua casa vai ser um lar. Vai ser uma casa da manifestação da glória de Deus. Já tem alguém de mão levantada. O Espírito Santo será a nossa lareira. Ele vai aquecer os corações da nossa família. Ele vai aquecer os corações dos filhos. Vai aquecer os corações dos pais. O que você precisa trazer de volta é restaurar essa comunhão, essa intimidade dentro da sua casa. Está na hora de você procurar, não do lado de fora, o que está faltando, mas começar a procurar dentro da sua casa o que está faltando. Lembra da mulher da parábola de Lucas 15? A Bíblia diz que ela perde a dracma onde? Do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro. E não adiantava ela sair para o lado de fora procurando, porque ela nunca ia encontrar a moeda do lado de fora, porque a moeda foi perdida dentro da sua casa. O que ela precisou fazer? Acender uma lamparina e procurar dentro de casa. Eu estou pregando para famílias aqui essa noite, que talvez você tenha perdido os valores dentro da sua própria casa. Só que Deus está usando a minha boca para dizer, está na hora de você começar a rever alguns valores dentro da sua casa. Você sabe para dizer pelo menos 5 valores fundamentais para a sua família? Pastor, eu vou usar o exemplo daquele aqui. Eu sou mãe solteira. É uma família. Porque ela tem uma filha com ela. Pastor, eu moro sozinho. É uma família. Sabe quais são os principais valores que você e eu precisamos sempre rever na nossa casa? Amor, respeito, unidade, fé e perdão. Vou repetir para você anotar. Amor, respeito, unidade, fé e perdão. Se a sua casa tiver amor, respeito, unidade, fé e perdão, sua casa é um lar abençoado. Terceiro, mesa é lugar de sacerdócio real. Agora a gente vai caminhar para o lado dos homens, né? Daqui a pouquinho nós vamos para o lado das mulheres. Olha o verso 3. Olha o que diz o texto. Eu queria que você lesse comigo. Sua esposa, lê aqui, ó. Pronto. Sua esposa no interior da sua casa será como uma videira. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Que a mulher será como videira frutífera por onde ela for e aonde ela estiver. Então olhe para mim, maridos. Na verdade eu vou começar pelos maridos. Você sabia que a esposa, ela é o reflexo do sacerdócio do marido? Se o sacerdote for temente a Deus e respeitar a sua esposa, respeitar a Deus, ela será como uma videira frutífera. Alguém sabe o nome da primeira mulher da Bíblia? Como? Parece que vocês não sabem, gente. Vocês têm medo de falar e errar? Não, mas os alunos da teologia aí, que agora temos 10 aqui. Cadê? A primeira mulher da Bíblia é conhecida como Eva. Mas você sabia que além de Eva, ela recebeu outros 2 nomes? Varoa e Adão? Pastor, vamos lá. A Eva saiu da onde?
da costela de Adão. Então ela é parte de Adão. Deus chamava ambos, homem e mulher, de Adão. A palavra Adão no hebraico quer dizer seres humanos. Já a palavra Eva e Varoa foi nomes dados por Adão, a sua mulher. E por que Deus chamava ela de Adão? Porque carne da mesma carne, osso dos mesmos ossos. Pastor, não está na Bíblia. Então vamos lá, Gênesis capítulo 5. Vamos ler, ué. Vamos de Bíblia. Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2. Você consegue colocar na versão ARC para mim? Versão ARC. Porque na NAA eles colocam humanidade, mas eu quero pegar no original. Olha o texto. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome de... No dia em que foram criados. Segundo nome, Gênesis capítulo 2, verso 23. Então o primeiro nome é Adão, quem dá é Deus. Aí olha o segundo nome. Quem vai colocar é Adão, 2 e 23. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada de... Então Varoa é o nome bíblico. Quando você chama uma irmã de Varoa, é o nome que Adão colocou para a esposa dele. Varoa, porquanto do varão. E o terceiro nome, pastor? Gênesis 3, verso 20, versículo 20. E chamou Adão o nome da sua mulher, porquanto ela era mãe de todos os... Aí vamos lá. Deixa nesse aí. O nome que Adão vai dar para sua esposa é... Qual que é o nome? Qual que é o nome? Então escute, esposas, porque eu vou falar com seu marido agora e vai apertar para o lado dele, tá? Eva significa vida, diga comigo, vida. Só os homens, diga vida. O que Adão está dizendo é: esta mulher é minha. Olhe bem para tua esposa. Ela é a mulher que Deus te deu. Portanto, ela é a sua Eva. Ela é a sua vida. Pastor, vai apertar um pouco. Porque o que é a sua mulher? Aí eu fui pesquisar. E de acordo com Champlin, ele vai dizer que sua mulher é o que é você. Porque a tua mulher é a parte de você. Então a sua esposa é o reflexo do que você é com ela. Por isso que eu falei que a pastora tinha que estar aqui, ó. Olha isso aqui, capítulo 3, verso 11. Eu preciso correr. Olha isso aqui. Deus perguntou. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse. Verso 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e... O que Adão está fazendo? Acusando a esposa dele. Só que quando ele acusa a esposa dele, ele está se auto-acusando, porque ela é reflexo dele. Então, se você machuca a sua esposa, você está se machucando. Se você não tem um relacionamento íntegro com a tua esposa, você não tem com você. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, não precisa projetar: vós, marido, amai a vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Se alguma coisa acontece com você, vai refletir na sua esposa. Por quê, pastor? Biblicamente falando, sua esposa saiu dentro de você. No dia que você casou, no dia do seu casamento, você gerou espiritualmente a sua esposa na sua costela. Pastor, então eu vou apertar mais um pouquinho. Ela é você, você é ela, porque perante Deus nós somos uma.
socar. Então, se ela saiu de dentro de você, Mateus, a Germana, eu sei que ela já está até com a mão aqui, já preparada para dar um beliscão. Você só tem a ganhar protegendo a sua esposa. Você só tem a ganhar amando a sua esposa. Então, não reclame da sua esposa. Não critique a sua esposa. Não trate a sua esposa com desprezo. Não difame a sua esposa. Não deixe a sua esposa morrer aos seus cuidados. Porque se a sua esposa errou, você errou com ela primeiro. Pastor, é difícil dar glória a Deus, né, irmão? Você às vezes erra por não compreender. Sabe por quê, maridão? Porque foi Deus que delegou uma ordem. Vós, maridos, sois o cabeça. Então, maridão, pense antes de falar. Pense antes de agir. Creia e comece a exercer seu sacerdócio. Porque quando você está reclamando dela, ela saiu de dentro de você, você está fazendo contra você mesmo. Olha o texto, volta para mim, minha filha, Salmo 128, verso 2. Sua mulher, verso 3. Tua mulher será como a videira, frutífera. Amém. Agora Provérbios 14, verso 1. Tá bom, né? Alguma mulher consegue ler para mim? Alguma irmã? Ai, Jesus. Não, mas não é encontro de casais hoje não, é só a palavra família. Tá quase no encontro de casais, né? Sabe qual é a incumbência da mulher? É não deixar que o inimigo infiltre. Eu pergunto e os maridos respondem, sim ou não? Eu vou perguntar. Quem é o último a saber das coisas dentro de casa? É o marido ou não é? Quem que guarda o segredo dentro de casa? É a esposa ou o marido? A esposa. Existem famílias que os pais vão descobrir o que está acontecendo dentro da sua casa depois de meses. Tem segredos que são guardados dentro de casa que a esposa guarda com os filhos há muito tempo. Ai, mãe, eu quero namorar. Não fala para o seu pai, não. Vamos só nós duas. Aí ela coloca o rapaz dentro de casa. Não sabe nem se é um mafioso, se é um malandro, se é um perdido. Aí ela deixa o rapaz entrar. Sabe qual é a sua responsabilidade como esposa, como mãe? Proteger o seu lar, edificar a sua casa. Você não pode entregar seu filho para qualquer um. Você como mulher é revestida do poder de Deus. Como que o marido, que é o sacerdote, o cabeça da casa, é o último a saber das coisas? Ah, pastor, mas se eu contar para ele, o senhor não sabe o que vai acontecer. Onde há respeito, há verdade. Onde há comunicação, há verdade. Eu vou te dar um texto, Deuteronômio capítulo 22, verso 8, versículo 8. Põe aí. Põe na minha versão, volta para a versão NA. Deuteronômio capítulo 22, verso 8. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado
um parapeito. Parapeito é o quê? Proteção. Olha o texto de Provérbios que eu estava lendo. A mulher sábia edifica a casa. Não é de ficar em casa. Lá não está escrito a mulher sábia de ficar em casa. Não, não é para ficar em casa, não. A mulher sábia edifica. Edificar, fala de edificações, Valdir. Você e o Betuel que mexe com a área de construção e edificação é o que? Fundamento, alicerce. Então, o alicerce da casa, quem está formando é a mulher. Aí você tem segredos do seu filho com o seu marido, você tem um monte de segredo da sua casa. Aí quando a bomba estoura, você põe seu marido desesperado para resolver. Se ele for um cara sanguíneo, como é a maioria dos homens aqui dessa igreja, eu nem te conto o que ele vai fazer, porque não adianta nem me ligar, porque eu não vou segurar ele não. Lar que tem segredo, casa que tem segredo, mulher que guarda segredo do marido. Cuidado, faz isso não. Eu vou repetir a frase. Se existe respeito dentro da sua casa, as coisas vão mandar. Volta para o texto, deixa eu terminar. Meu Deus, meu horário já foi. 128, verso 3. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da tua. Os teus filhos são como planta de oliveira. Oliveira produz o quê? Azeitona. Você sabia que a oliveira é uma das plantas mais longevas do mundo? Seus troncos surrados pelas intempéries do tempo está sempre produzindo novos brotos, os quais está sempre trazendo renovo e uma nova safra. Olha o que o salmista está dizendo. Os seus filhos serão como o ramo de oliveira. Vai produzir azeitona. Sabe o que a Bíblia está dizendo em outras palavras? É que os filhos do homem e da mulher que temem a Deus são consagrados a Deus. Enquanto os pais estão se envelhecendo, os filhos estão surgindo com pleno vigor. Os nossos filhos estão ungidos por Deus e para Deus. Eu vou continuar na parte 3 aqui, me dá mais 10 minutos e eu encerro. Quarto lugar, mesa, lugar de comunhão. Diga comigo, mesa, lugar de comunhão. Tudo que eu te contei até agora, Gineton, acontece ao redor da mesa. Olhe bem para mim. Ainda que os seus pais, e aqui todo mundo aqui é filho, gerou você numa cama, a formação do caráter, da índole, da ética, da personalidade, os sonhos, os projetos, a comunhão, tudo é feito ao redor da mesa. Então toda a família, todo o casamento deve girar em torno da mesa. Não troque a mesa pela cama. Eu sou de uma época, e eu não sou tão velho, tá? Que falar sobre sexo dentro da igreja causava um constrangimento geral. Antigamente as coisas eram rígidas. Eu não sei se você lembra, tinha o culto dos membros. O culto dos membros era de porta fechada. Aí os filhos não podiam vir não. Aí nesse culto, irmão, o pastor falava tudinho. Mas assim, floreava, não falava abertamente não. Só que hoje Deus tem levantado tantos palestrantes, tantos homens e mulheres de Deus para falar sobre a sexualidade de forma saudável e bíblica. Mas infelizmente muitas famílias têm trocado a mesa pela cama. Quando um casal vai casar, a primeira coisa que eles põem na lista é cama. Pode faltar tudo, de menos. A pergunta que eu faço é: o casamento está baseado só no sexo? O casamento não começa na cama. O casamento começa na mesa. E é o salmista que está dizendo no Salmo 128. Coloca todo mundo em volta da mesa. O móvel mais importante hoje que você pode ter dentro da sua casa é uma mesa. Sabe por que muitos lares têm perdido? Sabe por que muitas famílias têm perdido o controle? Porque não tem mais mesa dentro dessa casa. É ao redor dessa mesa, Gineton. É ao redor dessa mesa, Valdir, irmão José Antônio, que a gente vai entrelaçar, ter os laços de amizade. É ao redor dessa mesa que a gente planeja a vida. O gerenciamento do seu lar, pastor Cleito,
não acontece na cama, não acontece no quarto, não acontece no sofá. O gerenciamento da sua casa acontece na mesa. Porque é na mesa que você gerencia toda a sua vida emocional, econômica, educacional, profissional. Na mesa não é lugar só de cortar pão. Sabe por quê? É na mesa. Deixa eu te contar uma coisa. É na mesa que você aprende, sabe o quê? Você está sentado com os seus 2 filhos na mesa. É na mesa que você diz assim: passa o sal, por favor. Por favor, pega o arroz. Muito obrigado. Vamos orar pela refeição. É na mesa. É na mesa que o seu filho vai aprender a dizer assim: obrigado. É na mesa que o seu filho vai olhar para você e vai dizer: eu entendo o que é servir, porque meu pai e a minha mãe sabem servir. Agora, quando você tira esses princípios da mesa, o seu lar vai desmoronar. Lá na sua casa eu tenho certeza que não tem isso. Eu tenho certeza que na sua casa não tem isso. Porque se tiver, nós vamos sentar. Pastor, o seu filho, a sua princesinha, o seu príncipe, você chega para ele e fala assim: vai arrumar a cama. Ele diz: só se a senhora me der R$10, o que eu vou ganhar em troca? O problema é que esse filho seu, essa criança, esse menino, essa menina, hoje ele é pequenininho, tá? Mas daqui a pouco ele vai estar barbado igual eu. E aí? Como é que ele vai ser na sociedade, na vida? Deixa eu te contar uma outra coisa. Eu sou da área de tecnologia. Eu amo tecnologia. Eu trabalho com tecnologia o tempo todo. A tecnologia foi criada para vários propósitos. E um deles, quem tem a mãe longe aqui? Quem tem a mãe bem longe aqui? Onde está sua mãe? Não, a mãe da Germana? Na Irlanda. Então vamos lá. A mãe, acho que é a mãe mais longe, né? Ou tem alguém que está assim do outro lado também? Mas a Germana está com a mãe na Irlanda. No Maranhão, né? Ah, tem a mãe do outro ali que está no Maranhão, verdade. No Maranhão, deve estar longe. Está longe. Meu Deus do céu. A tecnologia foi criada para a Germana ter contato com a mãe dela que está lá na Irlanda. Mas a tecnologia não foi criada para distanciar quem está próximo. Você está sentado no sofá da tua casa, aí você pega o celular e manda mensagem para o seu filho que está no quarto, atravessou a porta: vem jantar. Não, mas isso não acontece aqui na Dijão, não. Isso é lá na igreja do meu pai lá. O que você ensina na mesa hoje vai moldar as próximas gerações. Aí eu vou te falar uma coisa aqui agora, irmã Gloraci, que tem gente que vai ficar talvez chateado. Se você não valorizar a mesa hoje, você não sobe para o céu. Como assim, pastor? Se você não valorizar a mesa hoje, você não sobe para o céu. Por quê? Porque a minha Bíblia diz que quando eu chegar no céu, eu vou me assentar numa mesa com o Cordeiro de Deus. Se você não valoriza a mesa aqui, como você vai chegar lá no céu, meu irmão? Diga para alguém da sua casa: a mesa precisa ser o lugar mais importante da nossa casa. Você crê nessa palavra? A mesa precisa ser o lugar mais importante da nossa casa. Se na tua casa não tem uma mesa física, Deus vai te dar uma condição, mas você vai comprar uma mesa na tua casa, vai voltar a sentar na mesa, vai voltar a tomar café, vai voltar a almoçar, vai voltar a jantar. Sua casa vai voltar a ter mesa. E por último, para me orar por você, quinto e último lugar: Deus ama quem ama a mesa. Olha isso aqui. A Bíblia diz que Deus construiu o tabernáculo. O tabernáculo era um móvel, dividido em 3 partes: átrio, santo e santíssimo. Esse tabernáculo havia 6 peças. Quantas peças? 3 no lugar santo, 3 no lugar santíssimo.
A bacia e o candelabro de ouro e a mesa separava o lugar santo do santo do santo. No lugar santo havia 3 peças, e entre eles havia a mesa, conhecida como a mesa da preposição. Nessa mesa tinha 12 pães, 6, 6. De acordo com Levítico, todo sábado o sacerdote entrava para trocar os pães e comia com a sua família aqueles pães. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu vou tirar a sua família do átrio, do lugar comum. Eu vou levar a sua família para o lugar santo. Eu vou levar a sua família para o lugar extraordinário. Você que é sacerdote da sua casa, você deve levar os seus filhos e a sua esposa para a mesa. Deus tem uma mesa de honra para você. Deus tem uma mesa de honra para você. Fica de pé. Olhe bem para mim. Eu vou chamar você para orar, mas eu vou te contar uma coisa. Conta-se uma história que um pai muito simples, mas tinha 4 filhos, construiu a sua casa, e dentro da sua casa ele construiu uma mesa de lenha. Ele fez a mesa com as suas próprias mãos. Nessa mesa de lenha, os seus filhos cresceram ouvindo seu pai, contando as histórias, aprendendo os valores e partilhando o pão. Os anos foram se passando, Bia. Os filhos foram crescendo, saíram de casa, cada um constituiu sua família e foi embora. O pai ficou, mas a mãe, só o casal. Esse pai foi envelhecendo até que um dia ele faleceu. Os filhos ficaram sabendo da morte do seu pai, correram para casa. Ao chegar lá, reuniu-se os 4 filhos para dividir os bens. Só que na hora de dividir os bens, um olhou para o outro e disse: por mim pode vender tudo nessa casa. A única coisa que eu quero que guarde é a mesa que meu pai fez. A única herança que a gente vai guardar é a mesa que meu pai usou para nos ensinar. A mesa não era valiosa, era feita de lenha, mas ela representou muito na vida daqueles filhos. Sua casa precisa voltar a ter mesa. Para vocês que vão casar, sua casa precisa ter mesa. Mesa é lugar de comunhão. Alguém pede, Wellington, pede para descer as crianças todas, que eu quero orar por todas as famílias agora. Vem para frente, traga sua família, traga seus filhos, vem todo mundo para frente. Se não tem ninguém da sua família, adote uma família, mas vem representar a sua família aqui. Traga a sua família e vem para perto do altar. Sua família. Traga a sua família para perto do altar. Chorecalaba, chorecalabahas. Orecalabando, kelebara, chorecalabahas. Hoje nós estamos encerrando essa campanha, Minha Família no Altar de Deus. Como eu queria que todas as famílias da igreja estivessem aqui. Como eu queria todas as famílias que começou a campanha estivessem aqui. Vem, Getúlio, eu vou te esperar você vir. Pode vir tranquilo. Deus vai te dar condições de você voltar a ter mesa na sua casa.
Sabe por que você vai ter mesa? Porque é na mesa que você vai voltar a orar com a sua família. E na mesa a sua família vai ouvir falar de perdão. É na mesa que vocês vão restaurar laços que foram quebrados na sua casa. É na sua mesa que você vai dizer assim: cada um coloca o celular num canto e vamos conversar. Vamos falar da nossa família. Ore pela sua família, isso você pode. Ore pela sua família, vai. Bendita será tua casa. Sua família é projeto de Deus. Bendito serão Xaramadarabassore calamar. filhos e Deus engrandecerá teu nome. Bendita Sua família é projeto de Deus. tua casa, oh, benditos serão teus filhos e Deus engrandecerá. Eu estou esperando as crianças descerem dos outros pais. Vem, traga seus filhos aqui, traga os meninos, as esposas, aproxime aqui. Teu nome. Sua casa vai voltar a ter mesa. Sua casa vai voltar a ter comunhão. Esposo, sua mulher é o reflexo de você. O que você é o que ela é. O que você regrar, ela vai ser. Se você plantar amor, ela vai te dar amor. Se você plantar respeito, ela vai te dar respeito. Senhor, nós oramos nessa terça da palavra, encerrando esse culto, essa campanha, minha família no altar de Deus. Como eu queria que as outras famílias dessa igreja estivessem aqui. Mas cada um sabe a sua necessidade, cada um sabe o que é prioridade. Cada um sabe o que precisa, o preço que precisa pagar. Mas eu quero orar por essas que estão aqui esta noite. Cada família que foi representada, que está sendo representada aqui esta noite. Essas casas vão voltar a ter mesa. Mesa é lugar de temor. Essa casa vai voltar a ter respeito. Até porque o respeito cria limites. Senhor, esses filhos vão voltar a ter respeito pelos seus pais. Os pais vão respeitar os filhos. Os pais não vão xingar os seus filhos. Os pais não vão liberar palavras de maldição, mas vão liberar palavras de bênção sobre os seus filhos. A esposa vai respeitar o esposo vai respeitar a esposa. Porque aonde há respeito, tem temor. E aonde tem respeito e temor, tem milagres. E eu sei que essas casas aqui estão precisando de milagres. Então restaura o temor nessa casa. Restaura o respeito nessa casa, Deus. Ah, Deus, eu abençoo essas casas. Como diz o texto que eu li, essas casas serão prósperas. Haverá prosperidade nesse lar. Haverá abundância nessa casa. Mas a prosperidade não é só financeira. Mas a prosperidade é ter um lar. É ter um ambiente abençoado. Até porque a família não é constituída de coisas, mas é constituída de pessoas. E essas famílias que estão aqui hoje têm pessoas. Tem um pai, tem uma mãe, tem um filho. Às vezes uma mãe e um filho. Às vezes só uma pessoa sozinha. Mas são famílias, Senhor,
que eles possam ter, Senhor, algo do céu na sua casa. Senhor, eu oro por cada homem aqui essa noite, por cada marido, por cada esposo. Como eu disse, Pai, a mulher é a parte de nós, a mulher é o nosso reflexo, porque nós somos ambos uma só carne. Então dê sabedoria para os teus filhos, dê sabedoria para os teus filhos cuidarem da sua casa. Guarde as esposas, Deus, que essa casa não tenha mais segredos, que essa casa não tenha mais segredos, que essa casa não tenha mais nada escondido, que haja comunicação nessa casa, que haja comunhão nesse lar. Essa casa não será destruída, o divórcio não chega nessa casa. Livre essa casa da maldade, guarda essa casa, é o que eu declaro em nome de Jesus.